Olá, meu nome é José Guilherme, sejam bem-vindos ao curso de Governança Corporativa. Durante os nossos próximos encontros, nossos próximos blocos, iremos aqui falar da importância da governança corporativa para as corporações e também para as pequenas e médias empresas. Nosso objetivo é levar ao conhecimento de todas as pessoas uma área que é relativamente nova e que vem assumindo grande importância no mundo comercial, no mundo de negócios, no business. Então, para começar esse curso, vamos começar falando sobre o que é governança corporativa e por que se torna relevante discutir esse assunto hoje no mundo empresarial. Todas as questões, se você for analisar as grandes invenções da humanidade, elas surgiram a partir de um determinado problema. O elevador para resolver o problema, as pessoas se deslocarem em grandes altitudes, em prédios, e a escada rolante para fazer com que as pessoas andem mais rapidamente. Enfim, todas as grandes invenções da humanidade surgiram quando alguém se defrontou com algum tipo de problema e buscou resolvê-lo. A governança corporativa é uma área do mundo empresarial onde a gente também tem, surgiu como resposta a um problema específico vivenciado pelas empresas. Que problema é esse? Então, eu acho que essa é a principal questão que a gente tem que discutir nesse bloco, o problema do conflito de agência. E o que vem a ser o conflito de agência? Nós temos aqui uma definição nesse nosso slide, onde a gente pode constatar que o conflito de agência é um conflito que a governança corporativa se propõe a resolver. Então, ali diz, um objetivo da governança corporativa é criar mecanismos de incentivo e de monitoramento que assegurem que as práticas do gestor da empresa estejam em linha com o interesse do acionista. Então, voltando aqui para mim, a questão mais interessante que a gente tem que tocar aqui é que o conflito de agência, ele surge entre dois atores. O agente, que é o funcionário graduado da empresa, um gerente, um CEO, um grande gerente, alguém que exerce o maior cargo de direção de uma empresa ou os maiores cargos de direção da empresa. E o outro ator desse conflito é o dono da empresa ou os acionistas da empresa, se a empresa tiver mais do que um dono. Então nós temos de um lado o agente, que é o empregado da empresa, na posição de gerência, de diretoria, e de outro lado os acionistas da empresa. E do que consiste esse conflito? Consiste no fato de que o acionista da empresa, ele tem como objetivo principal oferir lucro de sua empresa. E esse não é o real objetivo de muitos dos agentes das empresas. As pessoas podem pensar, mas como assim diretores de companhias, gerentes não estão interessados no lucro da empresa? Claro que eles estão interessados em lucro da empresa, porque isso acaba refletindo em melhores bônus para eles. Mas na realidade, eles também estão interessados, em muitos casos, em um posicionamento, em tirar proveito desse posicionamento, dessa posição de destaque dentro da empresa, concedendo benefícios para eles que estão, por um outro lado, reduzindo os ganhos dos acionistas das empresas. Então, assim, num português bem claro, o conflito de agência surge quando o agente, que é o diretor, o grande funcionário da empresa, acaba se utilizando da sua posição para tirar proveito disso, tirar mais dinheiro da empresa do que deveria. E dessa forma, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que o principal ator a ser defendido dentro de uma empresa é o seu acionista e não o seu agente. Assim sendo, nós precisamos resolver ou tentar minimizar a incidência desse tipo de conflito. E a governança corporativa vem justamente para isso. Bom, mas e como é que vai se fazer isso então? Como é que você vai ter práticas de governança corporativa que minimizem esse conflito de agente principal? Então, nesse outro slide aqui, nós temos as 3 principais ferramentas da governança corporativa. Podemos ver aí o Conselho de Administração, as auditorias independentes e o Conselho Fiscal da companhia.
Essas são as 3 ferramentas com as quais vamos tentar eliminar o problema do conflito de agência. Então, como assim? Na verdade, isso consiste em profissionalizar a gestão da empresa. O Conselho de Administração vai ter como objetivo o quê? Bom, ele é formado por uma série de atores, né? Mas a principal função dele vai ser auxiliar o diretor principal da empresa, o que comumente a gente chama de CEO, na gestão da companhia. Na realidade, esse Conselho de Administração também vai escolher esse CEO, né, para ajudar nessa gestão. Geralmente, quem integra o Conselho de Administração, nós podemos ver nesse outro slide aqui, são inclusive os próprios sócios das empresas. O Conselho de Administração ele é integrado, na sua maioria das vezes, pelos sócios das empresas. Essa é uma das ferramentas, como a gente viu. Temos ainda o Conselho Fiscal e as auditorias independentes. O Conselho Fiscal ele é solidário, né, com relação a qualquer tipo de problema oriundo de má gestão de empresa ou de improbidade administrativa. Esse Conselho Fiscal, que seria a nossa segunda ferramenta, né, na área da administração, da governança corporativa, ele vai ser composto por 3 a 5 membros no Brasil e ele vai ajudar o Conselho de Administradores a analisar, né, as contas das empresas, a diretriz que a empresa vem tomando com relação à sua administração no dia a dia. Além disso, claro, né, tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal, eles vão se valer de estudos e instrumentos fornecidos pelas auditorias independentes. Nós podemos, assim, para deixar bem claro, né, sem fazer divulgação de marcas, mas porque no mundo corporativo a gente pode reduzir a 4 as grandes auditorias independentes em relação às empresas de maior porte, que seria a Price, a Ernst Young, a Deloitte e a KPMG, que são grandes firmas contábeis que vão atestar tanto a contabilidade do dia a dia da empresa, como os procedimentos que são seguidos pelos profissionais dessas empresas, com o objetivo de dar informação para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração poderem fazer esse controle de como é que anda a empresa, né? Como anda a política da empresa. Então, essas são nossas 3 ferramentas básicas, né? E eu gostaria de discutir aqui a importância das auditorias, né? Essa foi uma questão que foi observada já há muito tempo pelas grandes empresas, mas pequenas e médias empresas ainda não notaram a importância dessa questão. O quê? A confiabilidade dos dados, né, que são fornecidos pela empresa para o mercado. Como é que eu vou ter certeza se a empresa está bem ou está mal, se ela é atestada por alguém sem credibilidade? Então, grandes firmas de auditoria passaram a atestar a fidelidade das informações e essas informações passaram a ter, então, importância vital no gerenciamento das empresas, né? E também no sentido de poder fornecer maior transparência dos dados relativos às empresas para o mercado externo, para os investidores, para todos os que estiverem interessados em como anda a empresa. Então, eu acho que essas 3 ferramentas são as questões mais importantes com relação ao que dizemos como instrumentos, né, de auxílio na tentativa de combater o problema do agente principal, que é o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e as auditorias independentes.